Pergunta frequente dos meus alunos. Um esteroide anabolizante, um hormônio androgênico, né, popularmente conhecido como um anabolizante, ele ajuda ou não no processo de emagrecimento? Muito bem. Pessoal, nós temos que entender os princípios dos hormônios para que a gente consiga responder isso e você não fique com nenhuma dúvida. Então vem comigo, que não é muito difícil não, mas eu preciso de um pouquinho da sua atenção. E sabe o que o canal precisa muito? Que você clicasse no gostei e se inscrevesse no canal. Se você sentir que o canal merece de alguma maneira, faça isso, isso ajuda bastante. Obrigado. Vamos lá. O esteroide anabolizante, pessoal, ele é um hormônio, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Testosterona. Vamos trabalhar com um exemplo, porque, Leandro, mas fala geral. Não dá, porque senão eu não vou conseguir explicar direitinho para você. Então vamos pegar a testosterona. Tá, pegamos a testosterona. Testosterona ajuda na queima de gordura, sim ou não? Sim. Assim diretão, Leandrão? Diretão. Quanto mais testosterona você tem, mais eficiência metabólica para queima de gordura você vai ter. Porque o seu metabolismo vai funcionar melhor, tá? Porque você vai conseguir aumentar a sua massa muscular e isso ajuda a consumir gordura. Porque isso vai aumentar a sua força, você vai treinar mais pesado, vai gastar mais calorias. Quando você ganha mais massa muscular, o seu percentual de gordura cai mais rápido. Por quê? Porque o percentual é em cima do que? Do peso total. Então, em 100 quilos, 10 quilos de gordura são 10%. Mas se eu pesasse 200 quilos, seria 5% de gordura. Então, se eu aumentar o peso magro, eu reduzo o percentual de gordura sem perder gordura corporal. Outra coisa importante, quando você está com um esteroide anabolizante, isso te permite reduzir mais as calorias. Porque ele participa do balanço de nitrogênio positivo. Leandrão, já falou sobre isso aqui no canal? Sim, sempre que tiver uma dúvida, procura. Leandro Twin, mais tema. Bioquímica da hipertrofia, você vai entender como que isso acontece. E ele ajuda a participar desse processo. Então te permite diminuir mais as calorias, não perder massa muscular, como ganhar massa muscular e você conseguir reduzir o percentual de gordura mais alto. Então show de bola, tá resolvido, fecha o vídeo, já vou puxar minha testosterona. Não, calma. Fica comigo, olha só. O que acontece é que o excesso da testosterona tem uma enzima que chama-se aromatase. E essa enzima, ela vai converter o excesso da testosterona em estradiol. Entendeu? O que é o estradiol? O estradiol é um hormônio feminino, tá? Que justamente vai piorar a sua queima de gordura corporal, vai aumentar retenção de líquidos. Então quer dizer que, se por um lado nós temos um hormônio que está ajudando, nós temos outro que está prejudicando. Quais seriam algumas condutas viáveis para tornar então isso possível? Eu poderia, por exemplo, usar menos testosterona para que o excesso não se converta tanto em estradiol. Beleza. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, uma pessoa que está gordinha, ela tem... Por que eu apontei para mim? Porque justamente ela tem mais gordura corporal e a gordura funciona como um adipócito. A gordura funciona como uma glândula endócrina, ela é um adipócito, e essa glândula endócrina, ela vai justamente aumentar a secreção de hormônios femininos. Então, um gordinho tem mais estradiol. E o estradiol derruba a testosterona. Então quer dizer o seguinte, se você colocar uma testosterona de fora, isso é bom, pode equilibrar com a falta. Só que pode subir mais ainda o estradiol e te dar uma ginecomastia muito mais fácil. Então um gordinho que usa esteroide anabolizante que aromatiza, ele tende a ter mais retenção de líquido, mais acne, mais pressão alta, mais tendência à ginecomastia. Então ele tende a ter mais colaterais. A testosterona ajuda, o estradiol atrapalha. Você pode usar um inibidor de aromatase para diminuir esse estradiol e ter a testo alta e o estradiol baixo, lembrando que não é legal zerar. Se zerar você vai ter outros problemas, tá? Ele é um hormônio que precisa de daqui até aqui. Se passar é ruim, se diminuir é pior. Então, justamente nós poderíamos controlar isso. O que acontece é de que o gordinho, de repente, ele não tem um bom cenário de saúde para se utilizar. Então, além do que eu já comentei, o que pode acontecer? Ele pode ter já um colesterol ruim, já uma pressão alta, já uma resistência à insulina mal, e tudo isso, juntamente com o esteroide anabolizante, vai te deixar pior. Vamos dizer que ele tem uma esteatose hepática, ele vai usar um esteroide anabolizante ou metilado ou 17-alfa-quelato. Ele vai ter mais problema com o fígado? Vai, porque já está ruim. Respondendo à pergunta, o esteroide anabolizante melhora a queima de gordura? Melhora. O estradiol, que pode vir desse esteroide anabolizante, piora? Piora. O do gordinho já é alto? Já é alto. O gordinho, ele usar esteroide anabolizante é seguro? Ninguém tem uma segurança plena.
ele é menos seguro, porque a saúde dele já não é boa, ele já não está condicionado. Então, doses altas, totalmente fora de cogitação. Só um maluco vai utilizar doses altas num quadro desse. Se for utilizar alguma coisa, que tal repor a sua testosterona? Muito mais inteligente. Não, repor testosterona, isso não dá efeito estético legal. Dá. Pegar um gordinho que tem 150 de testo e colocar nele 800, cara, é muita testosterona a mais. E ele está dentro do limite natural, o estradiol dele que estava alto, usa o inibidor para ficar de novo normal. Pô, os dois hormônios você só ajustou para ficar normal. E já dá uma diferença no shape e no resultado absurda. Então talvez isso seja muito mais interessante. Agora, claro, nós temos outros hormônios que não sofrem desse processo de aromatização, certo? Por exemplo, oxandrolona, masteron, primobolan, todos eles não sofrem processo de aromatização. Não, só esteroide anabolizante e SARMs. RAD 140 aromatiza? Quase nada. Ostarine, MK2866, não aromatiza. Andarine S4, não aromatiza. YK11, não aromatiza. Essas drogas que não aromatizam não vão inflacionar, não vão inflar o seu estradiol. Só que não quer dizer que vai reduzir também. E o do gordinho pode estar fora. Então, ele modular esse hormônio é muito interessante, perfeito? E para modular ele não é com esteroide anabolizante, vai ser com antiaromatizante. E esses outros hormônios têm um efeito lipolítico, têm um efeito poupador de massa magra, pode-se abrir um déficit calórico maior para emagrecer mais rápido e tudo que eu já falei. Só que os derivados de DHT, a saber, como oxandrolona, masteron, primobolan, eles pioram bastante o perfil lipídico. Aí novamente volta naquilo. Pô, mas eu já estou com meu colesterol ruim. Então, vai ficar pior ainda. Será que não fica muito inseguro? Provavelmente sim. Então não estou dizendo que você não pode usar em hipótese alguma, mas sim que requer um estudinho de você mesmo para ver se você comporta e quando você comportar, qual dose que vai ser legal, quais taxas eu tenho que ficar mais de olho, quais proteções eu tenho que usar para justamente, vou usar um Vasguard, né, para justamente ajudar no colesterol, beleza. Vou usar uma silimarina para segurar um pouco o TGO-TGP porque tem esteatose hepática. Vou usar um 17-alfa-quelato nesse caso? Será que não é usar uma testosterona injetável? Então nós temos diversas opções. Não, eu estou ficando confuso. Então, é porque é muito amplo e já é difícil para quem está 100% ok. Para quem não está, é muito mais difícil. Então, por isso que eu recomendo que você procure alguém para te orientar. Leandrão, 600 pau uma consulta. Pode valer bastante a pena, eu garanto para você. Leandrão, eu confio em você e sei que esse vídeo não é de publicidade. Me fala os médicos que você confia, os médicos que atendem comigo na minha clínica em Moema, São Paulo, Dr. Alisson e Dr. Elifas, um abraço para vocês, são pessoas de minha confiança. Ao editor, talvez colocar aqui o telefone da clínica para o pessoal consultar preço, essas coisas seria interessante. Então, se vocês quiserem indicação, são esses dois, mas procure alguém da sua confiança, tá? Só estou citando aqui porque pode ser que perguntem nos comentários. Então, se você procura alguém da sua confiança, você pode utilizar algum esteroide anabolizante, mesmo fora de forma, e você pode utilizar esse esteroide anabolizante não necessariamente para colocar numa coisa suprafisiológica, e sim fazer uma modulação hormonal para que você consiga, por exemplo, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Vou pegar o estradiol que está ruim e melhorar. Vou pegar a testosterona que está ruim e vou melhorar. Homem e mulher, tá? Os dois, no caso dos dois hormônios. Tô com a sensibilidade à insulina ruim. Romair, um exame que eu posso detectar como que está a minha sensibilidade à insulina, o hormônio mais anabólico do nosso corpo. Posso usar alguma coisa para melhorar isso. Leandrão, mas quando eu usei aqui essa testosterona injetável, estou dando um exemplo, tá? Eu piorei meu colesterol. Tá, então o que a gente vai ver? O que a gente tem para melhorar? Tem transresveratrol? Tem Vasguard? Então tem uma série de proteções que a gente pode fazer a utilização para que você tenha performance e saúde, tudo ao mesmo tempo. Obviamente com escalas, né? Ora mais performance e menos saúde, ora mais saúde e menos performance, mas sempre em níveis aceitáveis e níveis razoavelmente seguros. Então os esteroides anabolizantes podem melhorar a queima de gordura, mas no uso errado pode até piorar a queima de gordura. Quem está gordinho tem mais cuidados para se tomar, mas existe a possibilidade de se fazer alguma coisa. E quando a gente fala de esteroides anabolizantes, não necessariamente estamos falando de colocar uma droga em nível suprafisiológico. A testosterona injetável é um esteroide anabolizante que pode ser utilizado simplesmente para uma reposição de testosterona. Leandrão, mas eu poderia, por exemplo,
pensar em melhorar a minha testosterona de forma natural, sem intervenção de um esteroide anabolizante? Com certeza. Vou deixar você com esse vídeo aqui, que eu e o Dr. Elifas, né, então já que citamos ele, vamos colocar este belo ser aqui para você conhecer. Falamos nesse vídeo aqui de algumas intervenções para aumento de testosterona natural.